Está começando mais um episódio do nosso podcast A Arte do Sabor, um grande projeto em que eu e você estamos mergulhando nesse universo do azeite de oliva, esse alimento riquíssimo, saudável e muito saboroso. E hoje, para explicar um pouco mais para a gente, eu recebo aqui nos nossos estúdios da Tarobá, Ana Belotto, que é azeitóloga, diretamente de São Paulo, mas é uma mineirinha que você já vai ver o sotaque. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Vamos azeitar bastante, estou bem feliz por isso. Que delícia! Eu já quero falar sobre esse verbo, azeitar, que tem aqui no livro da Ana. E você criou um verbo mesmo? Os azeitólogos falam assim? A gente sempre usa azeite, ou azeitado, ou azeitar. Eu sempre uso esse verbo porque eu acho que tudo com azeite fica melhor. Tudo azeitado fica melhor. Então, foi o título do meu livro, que eu escrevi em 2021. Legal. E que conta um pouquinho sobre a história do azeite, um pouco sobre os mitos, curiosidades. A intenção do azeitólogo, a profissão do azeitólogo é muito similar ao enólogo para o vinho. Então, é essa parte educacional e essa parte também de formular alguns blends de azeite, acompanhar realmente a produção do azeite de oliva pelo mundo afora. Ou seja, você deve entender muito de azeite desde as origens, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente já até contou aqui sobre como é que surgiu, né? O Vasco contou um pouquinho, mas você vai estreitar ainda mais esse laço aí do nosso ouvinte, de internauta, com o azeite. O azeite, ele tem uma história muito vinculada ao sabor e a simbolismos. É um alimento muito importante da cultura mediterrânea, desde a parte de religião, alimentação e rituais realmente de medicinais e de acender lamparinas como combustível, desde a antiguidade. Então, é uma história aí datada de 8.000 anos antes de Cristo, onde os azeites eram utilizados para acender lamparinas, para rituais sagrados religiosos e também para alimentação. Então, ele é muito, muito embasado e muito ligado profundamente à economia, à cultura e à religião da bacia do Mediterrâneo. E isso veio até quando, assim? Porque algumas coisas se mantêm, né? Sim, é uma história que acompanhou aí a evolução de várias datas, de várias épocas. E a gente tem datado, por exemplo, da Grécia Antiga, quando a deusa Atenas, presenteou os homens com uma oliveira. E até hoje, os Jogos Olímpicos, os vencedores, os vitoriosos dos Jogos Olímpicos, utilizam o ramo de oliveira como esse simbolismo de vitória, de união dos povos, de esperança. Não à toa, a pomba da paz levou um ramo de oliveira para anunciar que ali havia vida e esperança. A oliveira, ela nos mostra a resiliência, a força. É uma árvore que resiste a muitas intempéries, a solos muito empobrecidos e mesmo assim frutificando. Aí a gente tem, por exemplo, oliveiras de 100 anos, 1.000 anos. Uau. Então, são histórias que nos incentivam, são simbolismos que nos incentivam e realmente a viver melhor nesse mundo moderno. E o azeite, que é saborosíssimo e que faz muito bem, tanto para o sabor dos pratos e das receitas, mas também muito bem para a saúde. Inclusive, a gente recebeu até uma nutricionista, falou desses benefícios do azeite, e eu diria que é um alimento até, como você falou, que é ligado à religiosidade, Grécia Antiga, que tinha muito dessa coisa dos deuses, né? É um alimento meio místico, assim, meio sagrado, parece, né? Verdade. É um óleo sagrado. E não à toa, o azeite é um dos poucos alimentos citados nas 3 religiões. Cristã, na religião cristã, na religião judaica e muçulmana. Então, é realmente um alimento que une as pessoas, une povos, realmente que demonstra essa paz entre as religiões e entre as pessoas. Como é que é a história do azeite aqui no Brasil? Porque, como você citou, né, que ele estava inicialmente ligado a esse mundo mediterrâneo, tem muito a ver até com a alimentação dessa região, mas o Brasil, como é que ele surge aqui no Brasil?
A gente tem datado mais ou menos próximo ali do início de 1930, a chegada das primeiras mudas. 1530? Não, 1930 para produção. Ah, tá. Com 1800, com a Entendi. colonização portuguesa vindo para o Brasil, nós recebemos as primeiras mudas, mas não para uso de produção e nem alimentação. Porque tá. até então o fim era religioso. Os jesuítas traziam as mudas de oliveiras para cá, para o Brasil, junto com a colonização, justamente para simbolizar a união dos povos. Então, eram plantadas essas mudas de oliveiras muito próximo dos templos sagrados, né, das igrejas, justamente com esse simbolismo muito sagrado e religioso cristão. A partir dali, eles começam a entender que aqui, mesmo com um solo muito rico, a gente conseguiria produzir azeite no Brasil. Então, em 1930, na cidade de Maria da Fé, no sul de Minas, eles começaram a receber mudas e começaram a entender com estudos da EPAMIG, que é um centro de tecnologia de experimentos do governo de Minas Gerais, que se poderia produzir azeite no Brasil, ainda de uma maneira experimental. E essa produção foi datada em 2008. Então, ainda é muito recente, né? A nossa primeira produção brasileira do azeite de oliva, que foi datada experimentalmente em 2008, na cidade de Maria da Fé, pela EPAMIG, e em 2009, no Rio Grande do Sul, já de uma maneira comercial por um produtor no Rio Grande do Sul. Sendo que hoje, 70% da produção é concentrada no Rio Grande do Sul e o restante na Serra da Mantiqueira Paulista, Serra da Mantiqueira Mineira, mas já temos aí estados como aqui no Paraná, como estados da Bahia, já com algumas produções também de azeite. É por isso que o brasileiro, não posso deixar de fazer essa pergunta, mas vou voltar na história daqui a pouquinho, não tem tanto a tradição do consumo do azeite como em comparação ao europeu e outras regiões aí do mundo? Verdade, verdade. Eu me recordo quando eu iniciei a minha profissão, tem 20 anos que eu trabalho nesse setor, a gente tinha poucas opções de azeite de oliva. Se a gente for pensar, há 20 anos atrás, a gente tinha poucas opções de azeite. A gente utilizava óleo composto como azeite, porque realmente a gente não sabia o que era um azeite de qualidade, não tinha acesso a um azeite de qualidade. E a partir desses anos e com a produção também do azeite brasileiro, que a gente teve acesso a azeites frescos. E a gente começou a entender que azeite não é tudo igual. E que a gente começa a entender que existem azeites de classificações diferentes e usos diferentes. Então, eu acho que foi uma junção histórica muito importante, até mesmo para azeites importados terem essa abertura também de mercado e, claro, a gente como consumidor ter acesso a bons azeites. É verdade. Agora eu fico imaginando, né, bem antes disso, na época que Dom João VI veio com a família real para cá em 1808, como um bom português, imagino que ele apreciava um bom azeite lá em Portugal. Eles traziam azeites de lá, porque como não tinha produção para fins alimentícios aqui, você tem essa informação de como é que era inicialmente o consumo como alimento? Sim, eles traziam o azeite, porque aqui realmente ainda não tinha uma produção significativa, e traziam as mudas de oliveiras justamente para ter esse fim de rituais simbólicos e religiosos. Então, a intenção não era que a colônia, né, que o Brasil produzisse azeite. Entendi. Mas a gente deve realmente a essa colonização portuguesa, ao acesso que a gente teve ao azeite, e por isso também que a gente tem o azeite como um alimento muito premium, um alimento ainda algo muito gourmet, porque realmente a gente tinha pouco acesso ao azeite, a gente não produzia aqui, e 100% hoje, eu digo, não 100%, mas 99% hoje do azeite consumido no Brasil ainda é importado. Porém, hoje com uma qualidade muito melhor e muito superior. Isso tem a ver com o processo de produção? Isso, hoje a gente tem aí uma produção brasileira ainda recente,
em 2008 somente, que a gente começou a Sim. produzir. Lembrando que uma oliveira, para começar a produzir, ela demora de 5 a 10 anos. Então, é um processo longo. Eu costumo dizer que a gente deixa legados. Porque plantar um olival, ter um olival, produzir azeite, é você pensar sempre no futuro. É verdade. Nada é imediatista. Nada é Aham. imediatista. Então, pensando nisso, a gente tem ainda uma produção pequena no Brasil, mas de altíssima qualidade. Os produtores aqui no Brasil, eles estão muito mais focados em qualidade do que quantidade. Entendi. Porque aqui no Brasil a gente tem um solo muito rico, a gente não tem temperaturas muito bem marcadas, a gente tem muita umidade. Então, é ao contrário do que a oliveira realmente tem no Mediterrâneo, que é o que ela já tem como costume cultural agro. Então, a gente tem esses desafios agros aqui no Brasil, mas que a gente vem despontando aí com prêmios internacionais e produtores muito focados em alta qualidade. E não à toa, azeites importados estão focados nisso e homenageando também o Brasil com essa produção brasileira. Porque a gente entende que o universo do azeite é união, não é desentendimento. A gente tem realmente como algo sagrado. Então, algumas empresas vêm prestando homenagens, inclusive ao Brasil, a essa produção recente, a esse azeite fresco que tem acesso, e também essa junção de união realmente de você entender que é um alimento sagrado. Não tem o porquê a gente ter essa rivalidade. Que legal, né? Bem o símbolo da oliveira. Que é o símbolo mesmo, da oliveira, justamente. E, Ana, falando do processo de produção como um todo aí, como que ele era inicialmente, né? Os primeiros azeites que surgiram e hoje, em comparação a esse processo evolutivo. Em pensar que a gente está falando de um alimento produzido há 8.000 anos Pois é. antes de Cristo, naquela época era ainda muito rudimentar, eram feitos com pedras que maceravam as azeitonas, e daquela maceração, daquela prensa das pedras, e por isso que a gente tem muitas vezes prensada a frio ainda, aquela sensação de, esse azeite é prensado a frio, porque antigamente ele era prensado com essas pedras. Essas pedras maceravam os frutos, que são as azeitonas, polpa e caroço, tudo junto, e dessa pressão formava um líquido. E esse líquido, eles já utilizavam como um azeite de oliva. Hoje, a gente já tem maquinários muito modernos que extraem a frio. Por isso que a gente tem aí o azeite de alta qualidade extraído a frio. Essa nomenclatura não é à toa, porque como se produz um azeite? O azeite, ele é um processo 100% natural. É um processo em que você macera as azeitonas recém-colhidas. E esse tempo de colheita é fundamental para a qualidade do azeite. Então, azeitonas recém-colhidas são prensadas, polpa e caroço, tudo junto. Dessa pressão se forma uma pasta. Essa pasta ela é batida por 30 a 40 minutos em temperatura baixa e controlada. E por isso a gente tem essa extração a frio, porque a temperatura ela pode oxidar esse produto. E a gente tem que entender que o azeite é o suco de uma fruta. Azeite, a palavra azeite vem do árabe azait, que significa suco de azeitona. Então, quando a gente prova um azeite, quando a gente come um azeite, a gente tem que ter essa noção de que a gente está provando o suco de uma fruta. Mesmo gorduroso, né? Mesmo gorduroso, é o suco da azeitona. E essa pasta que é batida a 30, 40 minutos, ela vai para um decanter, onde separa a parte sólida da líquida. A parte sólida volta para os olivais como adubo, e a parte líquida ali nós temos água e óleo, que hoje, com processos mais modernos, passam por uma centrífuga, mas antigamente era uma decantação física, que a água e óleo não se misturam, mas hoje já é algo muito mais moderno, muito mais tecnológico. Então, por uma centrífuga, a água e óleo não se misturam, e a gente já tem o ouro líquido, que é o azeite de oliva. E a água também volta para os olivais como forma de adubo.
esse azeite a gente leva para um laboratório Tá. químico, Aham. onde a gente vai avaliar várias ponderadas e uma delas é a acidez. E a acidez, nessa classificação, a gente não sente ela em paladar. Ela é uma classificação química que vai indicar o quanto estava saudável a fruta, a azeitona, quando se foi produzido aquele azeite. Então, Uhum. a partir dessa análise química, é classificado o azeite como extra virgem, Tá. virgem ou lampante. O extra virgem, ele vai ter até 0,8 de acidez. Uhum. E outras ponderadas também que a gente deve analisar. De 0,8 a 2% de acidez é classificado tipo virgem. E a Uhum. partir de 3% de acidez é impróprio para o consumo humano e vão para as refinarias. E aí a gente entra num outro processo de azeite, que aí é um azeite refinado de oliva, aí é um processo químico. Mas até então, a gente está falando de um processo 100% natural. Não envolve nenhum aditivo aí, pelo que você está falando. Nenhum Conservante. aditivo, nenhum conservante, até porque o azeite é um conservante natural. Ah, que legal. Ele é um conservante natural e por isso que antigamente eu me recordo dos meus avós utilizando o azeite para conservação de alimentos. Então, se a gente quer conservar um alimento ou uma carne, a gente coloca o azeite camadinha. cobrindo aquele alimento, porque ele é um conservante natural. Ele não vai deixar que o oxigênio entre naquela receita ou naquele ingrediente. Então, ele é um conservante natural e ele não estraga. O azeite, ele não estraga, ele envelhece. E como todo bom suco de uma fruta, já que a gente está falando de suco de azeitona, quanto mais fresco, melhor. Sim. E sempre me perguntam, Ana, mas como escolher um azeite? E eu sempre falo, escolha pelo mais fresco. Não escolha o azeite pela acidez, escolha pelo azeite mais fresco. Então, você tem que olhar ali a data de validade no rótulo A da data de embalagem. validade. Muitas vezes a gente fica preso à data de validade do iogurte, dos pães, Verdade. mas a gente não olha a data de validade do azeite. E é importantíssimo a gente olhar tanto a data de invase quanto de produção. E hoje, mesmo os azeites importados estão tendo essa preocupação de sempre oferecer para o consumidor azeites mais frescos. E o que a gente ganha consumindo azeites frescos? A gente ganha em benefícios nutricionais, porque ele vai ter muito mais benefícios nutricionais, recém-envasado ou recém-produzido, aquele azeite, muito mais sabor e muito mais aroma. Então, Engraçado. é interessante porque, às vezes, a gente fica muito presa à acidez, mas o azeite a gente deveria escolher pela data de envase e de validade. É o contrário do vinho, inclusive, né? Ao contrário do vinho. O vinho, ele pode melhorar com o tempo. Sim. O azeite, ele vai piorar com o tempo. Ele vai estragar, ele vai perder principalmente aroma e benefícios nutricionais inicialmente. E depois, em paladar, a gente vai começar a sentir sabores como ranço, mofo, e que vão ser super desagradáveis para a nossa receita. A hora que você estava falando da conservação, eu lembrei que eu aprendi também com a minha avó, aquela massinha de tomate que a gente comprava ou no copinho em lata, colocar um fio de azeite por cima, depois que ela já tá aberta, para não vir o fungo. Verdade. E aí conservar, eu faço isso até hoje. Verdade. E a gente faz por intuição, e que às vezes a gente nem tem essa percepção que o azeite tem esse uso tão amplo. Hoje mesmo, o que era antigamente usado para os rituais na Grécia Antiga e como cosméticos na Grécia e no Egito Antigo, hoje algumas indústrias de cosméticos vêm usando o azeite como principal ingrediente de cremes, por exemplo, anti-envelhecimento. A gente está falando de um produto que é antioxidante, é natural, tem um poder anti-envelhecimento natural.
Então, é um uso muito amplo, desde conservação de alimentos, a questão de cosméticos como anti-envelhecimento, benefícios de sabor para as receitas. Então, é um uso apaixonante e muito amplo. Você estava falando do processo de produção e dos primeiros, das prensas lá, eu estava imaginando. Hoje em dia, com a evolução, e eu sei que a Andorinha, a Sovena fazem isso, o contato humano, ele é mínimo. Por quê? Isso tem um porquê? Hoje a gente tem plantas muito tecnológicas. A Sovena tem uma planta muito tecnológica em Portugal, justamente para garantir que aquele produto ele seja recém-feito, depois da colheita das azeitonas, que são ali muito próximos do olival próprio da Sovena, mas que também ele tenha todo um processo algo muito tecnológico. E essa tecnologia vem para somar a esse alimento de alta qualidade. A gente tem realmente hoje indústrias muito modernas, com tudo muito controlado, mas a gente tem ainda o fator humano, por exemplo, na parte de química. Então, eles possuem esses laboratórios químicos, por exemplo, para certificação de um azeite de qualidade da própria indústria e que é fundamental para essa qualidade acontecer, para a gente aqui receber um azeite certificado extra virgem e de alta qualidade. Mas, de repente, o contato humano na colheita, ele teria mais possibilidade de contaminação? Não, eu acho que é muito mais pela agilidade. Quando a gente produz o azeite, a gente é uma corrida contra o tempo. Então, essa parte do fator humano, hoje, o que a gente conta? De tratores muito tecnológicos que vão colher as azeitonas de uma maneira muito ágil, muito rápidas, que vão levar até a indústria de uma maneira muito rápida, para que aquele processo do azeite seja também muito rápido e que a gente tenha um produto de alta qualidade no final. Então, eu acho que está muito mais ligada a essa tecnologia, a essa corrida contra o tempo que a gente tem que ter, porque realmente a gente quer um azeite de qualidade como processo final. Entendi. E por ser um produto agrícola, ele também sofre influências do tempo, né? Um ano choveu demais, outro ano choveu de menos. Isso interfere também no processo produtivo para manter a qualidade? Hoje a gente está vivendo uma mudança climática muito, muito visível, muito notória. E os olivais estão sentindo isso. A natureza tá nos alertando desses sinais. E o olival realmente ele começa a produzir menos. Então, nós tivemos aí 2, 3 safras passadas, que até o azeite aumentou de preço, porque a gente teve realmente uma safra menor. E essa safra menor é realmente esse resultado dessa mudança climática. Então, por isso que algumas indústrias vêm implementando técnicas muito sustentáveis a essa cultura agro, justamente para a gente manter essa produção como um mínimo possível. Porque hoje a gente tem somente 2% da produção mundial do azeite. Então, assim, a gente produz pouco azeite mundial para o consumo que a gente tem. Aqui no Brasil, você fala? Isso, que é muito crescente. Então, assim, é algo que a gente tem que estar muito bem atento a essas mudanças climáticas, porque não apenas vai ter uma produção menor, mas também a gente vai ter sabores diferentes. Assim como o vinho, o azeite, ele também sofre influências do terroir, de onde ele é produzido, como ele é produzido. Então, a gente está sempre muito atenta a essas intempéries, e é esse resultado que a gente quer, que é sempre um azeite de qualidade. E para o futuro, o que é que você imagina? Falando em termos gerais mesmo, de expansão econômica, né? Como o Brasil, que está descobrindo essa produção. E falando um pouquinho também do campo, da produção agrícola. Assim como a gente tem um exemplo aí no caso da soja, que a Embrapa faz estudos até para a mudança climática e a produtividade, isso pode acontecer também com os olivais? Sim, a gente tem estudos. Hoje a gente tem um Banco Mundial de Germoplasma
de olivicultura que se localiza em Córdoba, na Espanha. E eu tive a oportunidade de visitá-lo há 2 semanas atrás. Olha. E verificar esses estudos que eles estão fazendo de melhoramento genético, justamente para que a gente tenha produção de azeite em áreas que até então não eram apropriadas, como aqui no Brasil, por exemplo. E também, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa, ela vem juntamente com esses bancos mundiais e esses estudos mundiais trazer para o Brasil esses cultivares de azeitonas mais adaptados para o nosso clima, para o nosso terroir. E assim, com certeza, tentar aumentar a nossa produção. O que é terroir? Terroir é uma junção de clima, de solo e de altitude. E que vão influenciar naquele produto. Não apenas no azeite, mas influencia no café, influencia no vinho, influencia em vários produtos que a gente consome. No azeite, ele vai trazer sensoriais diferentes. Então, a mesma azeitona produzida em Portugal, ela vai ter um sensorial diferente de uma azeitona produzida na Espanha, produzida na Itália ou produzida aqui no Brasil. E essa junção de terroir, de técnicas muito modernas que vão trazer essa personalidade para aquele azeite, essa personalidade para aquele produto. Então, mesmo sendo feito com variedades de azeitonas iguais, o produto vai ser diferente. Entendi. Porque ele foi ali, ele é local. Eu digo que o azeite, ele absorve localmente o que ele tem de solo, o que ele tem de altitude, o que ele tem de microclima. Entendi. E eu queria falar um pouco também do seu trabalho, né? Sim. Do azeitólogo, que até o Vasco, que é um português, aí o presidente da Sovena para a América Latina, falou que é um termo bem brasileiro, o profissional. E ali, antes dele se tornar o azeite um produto comercial colocado na gôndola, tem o trabalho de vocês também para fazer os blends, é isso? Sim, sim. É porque ainda é uma profissão muito recente no Brasil. Até então, a gente não tinha acesso a bons azeites, então, e nem a produção do azeite no Brasil. Então, a gente não tinha essa profissão ainda no Brasil, que são os oleólogos. Na verdade, a nomenclatura são oleólogos mundiais, e que é muito similar ao papel do enólogo para o vinho. Mas por que a gente aqui a gente colocou como azeitólogo a profissão? E esse nome vem de um grande amigo meu, que também é azeitólogo, que se chama Marcelo Escófano. E ele, na época, ele se intitulou de azeitólogo, não de oleólogo. E a partir dessa nomenclatura, todos nós seguimos essa nomenclatura que o Marcelo Escófano deu. Por quê? Porque quando a gente começava a educar sobre azeite, as pessoas começavam a falar: você é oleólogo, então me explica sobre o óleo de soja, me explica sobre o óleo de canola, me explica sobre o óleo de milho. E a nossa profissão é voltada para o azeite de oliva. Entendi. Então, por isso que aqui no Brasil tem essa confusão de óleos e azeite. Então, por isso que a gente se nomeia como azeitólogos. E a profissão do azeitólogo, ela é muito ampla. Ela vai desde acompanhar junto com o agrônomo ou o produtor no campo. Então, tem essa parte de formulação de blends, essa parte de criação de blends para trazer essa personalidade para o produto e para a marca, que é importantíssimo. E também essa parte educacional. Porque como nós somos, hoje, o segundo maior consumidor de azeites do mundo, a gente só perde para os Estados Unidos e a União Europeia. Porque aí a gente tem aí a bacia do Mediterrâneo como grandes consumidores de azeite. Mas, sem ser a União Europeia, os Estados Unidos é o primeiro e o Brasil é o segundo maior consumidor de azeite de oliva. Então, por conta do tamanho até do Brasil, né? Do tamanho, justamente. E a gente tem hoje, praticamente, um consumo de 500 ml
per capita no Brasil. Quando eu comecei a minha profissão de azeitóloga, eram 40 ml. Então, é essa parte educacional também que é importantíssima na nossa profissão. Que legal. Então, é essa parte de... Eu costumo dizer que é quase um perfumista. Sabe aquela criação de um perfume, que você vai ter a base, às vezes é a mesma, mas você cria produtos diferentes para marcas diferentes, sempre respeitando a safra, sempre respeitando aquele terroir e aquela região e, claro, respeitando também o uso daquele produto. Porque muitas vezes a gente tem um produto, um azeite para uso doméstico, que a dona de casa vai utilizar nas suas receitas do dia a dia, que é o que a gente consome na nossa casa. Mas também eu posso formular azeites para restaurantes específicos. Então, é uma profissão muito ampla. É algo que a gente pode usar desde educar o consumidor, mas também trabalhar com essas formulações, esse perfume, esse trabalho perfumista também, que é criar e personalizar um azeite. No caso da formulação, é Sim. por isso que existe um mix variado, né? Por exemplo, no caso da andorinha, que tem aí, você vai no mercado, tem várias opções, às vezes o consumidor até fala, para que serve esse, para que serve aquele, mas é por conta dessas diferenciações. Verdade, verdade. A andorinha, ela traz um mix muito grande de produtos, justamente para a gente ter uma versatilidade de uso também na nossa cozinha muito ampla. A gente costuma, às vezes, ter o azeite muito vinculado a bacalhau, a salada, a pizza, que fica delicioso. Mas eu costumo dizer que o azeite fica também delicioso com sorvetes, com mousse de chocolate, com doce de leite, com goiabada. Então, a andorinha, ela tem esse mix amplo de produtos justamente para essa versatilidade do uso do azeite. E é interessante porque nesse mix de produtos da andorinha, a gente tem produtos do início da safra, como primeira colheita, por exemplo, que são azeitonas mais verdes e vão trazer um perfil mais herbal e verde para aquele azeite. E também, por exemplo, o vintage, que são azeitonas mais maduras, do final da safra. Lembrando que a azeitona preta é a azeitona verde madura. A gente está falando de uma fruta. Então, por isso que ela vai ter aquele sabor mais delicado. E aí, são azeites mais delicados e mais amendoados. Não são tipos de azeitonas diferentes, então, né? Existe a verde, existe a preta. Não. A confusão, geralmente, é de achar que existe uma oliveira que produz azeitona verde e uma oliveira que produz azeitona preta. Não, no início da safra, como qualquer fruta, ela vai estar verde, então a azeitona é verde. Com o passar do tempo, ela vai amadurecendo e ficando arroxeada e preta. E a gente pode ter azeites tanto de variedades pretas quanto de variedades verdes. E a andorinha, ela trabalha muito bem também com esse mix de azeitonas mais maduras e azeitonas mais verdes. E por isso que a gente encontra um vintage de azeitonas mais maduras e uma primeira colheita, por exemplo, de azeitonas mais verdes. Estamos tendo uma aula aqui e eu queria, assim, até para a gente já caminhar para o final do nosso primeiro episódio com você, é saber o seguinte: você falou da parte educacional. O que você acha que precisa? Porque apesar de ter aumentado bastante, em comparação lá ao mundo europeu, que consome muito mais, ainda é considerado pouco, né? Sim. É realmente educar o paladar do brasileiro, para, assim como o vinho, quando ele toma a primeira vez, ele toma aquele docinho e depois ele vai apurando o paladar. O que você acha que falta? A questão também do poder aquisitivo, o que influencia? Eu acho que a gente está passando por uma transformação muito boa no mercado do azeite. A gente está tendo acesso a bons azeites. Então, só que, infelizmente, o azeite, ele é um dos 10 alimentos mais fraudados do mundo. Então, passa essa fraude, principalmente com mistura de outros óleos ou venda realmente de azeites que deveriam ser destinados para um refino e que são usados como alta qualidade ou rotulados como alta qualidade. Então, essa parte da educação passa pelo gosto, porque até então a gente não tinha acesso a bons azeites, então a gente achava que azeite não tinha que ter amargor e nem picância, sendo que atributos positivos de um bom azeite é ter
picância e amargor, e também essa pluralidade de usos do azeite. Até então a gente usava o azeite, eu me recordo, apenas na Páscoa. Eu utilizava no início da minha profissão o azeite muito vinculado ao bacalhau da Páscoa. É verdade. E hoje a gente utiliza o azeite de uma maneira muito mais ampla. Então a educação passa por escolher um bom produto, como escolher um bom azeite e como utilizá-lo de uma maneira mais ampla, porque hoje a gente tem aí um mix de produtos muito versáteis, do início da safra, do final da safra, de azeitonas mais verdes, de azeitonas mais maduras, e que a gente complementa as nossas receitas de acordo com aquele produto. Você acha que vai aumentar, então, ano a ano, esse consumo no Brasil? Eu acho que sim. A tendência é a gente também entender que azeite é saúde. E vinculada à saúde e longevidade, a gente não está se alimentando só de sabor. A gente está se alimentando também de antioxidantes. Então, eu acho que a gente tem uma população também muito voltada à saúde, Verdade. à longevidade. Então, eu acho que a atenção a um bom azeite, ao uso de um bom azeite, também está vinculada a essa questão da saúde. Que legal, Ana. Eu amei esse nosso primeiro bate-papo. Queria te agradecer pela presença e, assim, desejar que realmente o Brasil se desperte cada vez mais para esse alimento sagrado que é o azeite. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui. Estou bem feliz e é isso. É usar o azeite de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais versátil e entender que mais do que sabor, a gente está colocando saúde na nossa receita. Bacana. E olha, eu espero que você tenha gostado, foi apaixonante, fala sério, esse bate-papo. Esse foi mais um episódio da Arte do Sabor, o nosso podcast aí que está desvendando esse universo do azeite de oliva, e eu volto no próximo episódio. Até lá!